Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro do projeto Sintonia, Parceria Família e a Escola na Educação Infantil. Gostaria de dar boas-vindas às famílias e toda a equipe, essa maravilhosa equipe da Educação Infantil do município de Varginha. Também gostaria de dar boas-vindas à promotora de justiça, doutora Cíntia Roberta Gomes de Lima, que vem contribuindo e gentilmente vem falar conosco sobre o direito à educação na primeira infância. Essa fase, né, da vida da criança, que é uma fase tão peculiar, que é a primeira infância. E eu, de antemão, já agradeço, doutora Cíntia, toda a sua contribuição, toda a sua generosidade em poder compartilhar conosco o seu conhecimento dessa maneira tão peculiar, tão singela, né, e tão significativa. Nós temos, né, muito a aprender com a senhora. A senhora fala com muita propriedade, a senhora fala de um lugar, de um poder, né, dentro da sua fala, que abre os nossos horizontes e nos traz, assim, realmente a certeza da importância dessa fase da primeira infância, né, que nós temos aí dentro do compromisso da educação municipal, de sermos prioritariamente, né, a rede, né, o setor municipal para atender essa faixa etária. Então, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que nós teremos, né, momentos de muito aprendizado com a senhora e que a senhora sinta-se à vontade em poder compartilhar seu conhecimento conosco. Desejo de antemão sucesso e um até breve. Muito obrigada a todos. Olá, boa noite, querida equipe da Educação Infantil, queridas famílias, queridas colegas da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós estamos realizando o terceiro encontro do nosso projeto Sintonia, Parceria Família e Escola na Educação Infantil. E hoje nós temos um tema muito importante a tratar, que é o direito à educação na primeira infância. Há uma grande relação entre o cuidado, a atenção e a aprendizagem durante os primeiros anos de vida. E é como alicerce de uma construção. Quanto mais robusto e bem fundamentado, mais peso e altura ele aguentará. Da mesma maneira, a qualidade dos vínculos que a criança estabelece com seus familiares, seus cuidadores, seus educadores e ambientes construirá a base sobre a qual um complexo processo de conhecimento do mundo se erguerá. Assim, a educação é parte do conjunto de iniciativas que devem amparar a criança na primeira infância. E é parte porque toda atividade para essa faixa etária deve ser planejada, isto é, deve envolver diferentes áreas intersetoriais, como a saúde, a educação, a assistência social, a cultura, a promotoria de justiça e entre outros. Todas devem estar bem entrelaçadas, para que o olhar sobre a nossa criança seja global e ela se desenvolva plenamente. Já dizia o poeta, é preciso uma tribo inteira para educar uma criança. Então, hoje, com muita alegria, nós receberemos a promotora de justiça, Cíntia Roberta Gomes de Lima. Eu convido a nossa coordenadora, Gisele Mendes, para fazer a apresentação da nossa convidada. Doutora Cíntia, é uma alegria recebê-la na Rede Municipal de Varginha para falar com a nossa tão querida e especial Educação Infantil e suas famílias. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite famílias, boa noite profissionais do CEMEIS, boa noite doutora Cíntia, boa noite Érica, boa noite a todos que estão assistindo. A doutora Cíntia, ela é bacharel em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais desde 1997 até o presente, coordenadora da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Sul de Minas desde 2019 até o presente.
Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Para nós é uma honra recebê-la e a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Gisele, obrigada, né, a vocês, a Secretaria Municipal de Educação de Varginha, pelo convite. Quero dar minha boa noite a todas as famílias, profissionais da educação, enfim, a todos que acompanham, né, essa transmissão. Dizer que eu me sinto muito feliz e honrada de ter sido chamada para conversar com vocês. Né, a minha intenção nessa noite é falar um pouquinho, né, sobre os direitos da primeira infância, principalmente sobre o direito à educação na primeira infância. Então vamos começar, né? Não vamos perder muito tempo, não. O que é a primeira infância? A primeira infância é o período que vai da gestação até os 6 anos de idade. Então, eu acho que assim, é muito interessante a gente ter a seguinte noção. No Estado brasileiro, já existia, desde de muito tempo, mas principalmente a partir de 1988, com a Constituição Federal, todo um capítulo e um arcabouço jurídico de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Lembrando que a infância vai do 0 aos 12 anos e a partir dos 12 até os 18, a pessoa é considerada adolescente. E esse público, criança e adolescente, sempre gozou de uma total proteção por parte do Estado. Isso previsto na Constituição Federal de 1988 e depois, a partir de 1990, por meio da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e o Adolescente, o ECA. Então, tanto na Constituição como no ECA, sempre houve a previsão de uma série de direitos assegurados à criança e ao adolescente. Só que, em 2016, nós ganhamos uma outra legislação que referendou todos esses direitos e ainda trouxe mais coisas. E é uma legislação totalmente voltada à proteção da criança durante a sua primeira infância, esse período que vai até os 6 anos de idade. E por que isso? Se já existia a Constituição Federal, se já existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que em 2016 surgiu o Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257? Porque a primeira infância é um momento tão, mas tão importante na vida do ser humano, que se chegou à conclusão que precisava ser ainda melhor protegido, com o estabelecimento de uma série de políticas, articulação de políticas públicas visando ao desenvolvimento integral dessa criança. E tudo isso porque eu acredito que vocês que estão acompanhando essa série de lives, e viram as anteriores, têm ouvido, então, a esse respeito, da importância do tão peculiar que é essa fase na vida do ser humano. É a fase que a gente diz em que ocorrem as janelas de oportunidades. O que são essas janelas de oportunidades? É um espaço de tempo único na vida do ser humano, em que o cérebro funciona de uma maneira muito mais rápida, as conexões neurais, diz a ciência, ocorre cerca de 1 milhão de conexões neurais por segundo, ou seja, a criança ela é uma esponja e ela vai absorvendo uma série de coisas, uma série de informações. Então, diz a ciência que o adulto, o que ele é quando adulto, na verdade, começa a ser formado, forjado nos primeiros anos de vida. Então, é nesses primeiros anos de vida que são desenvolvidas as habilidades cognitivas, emocionais, sociais. Daí, então, o nosso país ter decidido promulgar uma nova lei cuidando especificamente da proteção da criança nessa fase tão importante da sua vida. E quais são os direitos previstos no Estatuto da Primeira Infância?
É uma série de direitos. Como eu disse, a primeira infância, ela começa para fins legais, para fins de proteção jurídica, antes mesmo da criança nascer. Começa na gravidez. Então, essa legislação trouxe uma série de direitos que são, na verdade, cuidados que devem ser dispensados à gestante, à mãe, durante a maternidade. Né? Então, foi essa lei, por exemplo, que garantiu à mulher o direito de ter um acompanhante durante as consultas do pré-natal, durante o parto e no período imediatamente ao pós-parto. Essa lei também disciplina a necessidade de que seja feito o pré-natal, que haja busca ativa por parte, né, da saúde, dos profissionais da saúde, em relação àquela gestante que, por um acaso, abandone o pré-natal. Regulamenta também as consultas que serão feitas e os exames que deverão ser feitos nesse bebê, nesse recém-nascido. Fala sobre amamentação, fala sobre a importância do afeto, do carinho, do cuidado, do educar a gestante em relação não só a essas questões, sabe, físicas e biológicas, mas a necessidade de afeto. O educar a gestante em relação às necessidades afetivas e cognitivas do seu bebê. Então, é uma legislação super pioneira, super progressista, que tem uma visão totalmente ampla, englobando vários aspectos. E aí, falando mais especificamente em relação à criança, quais direitos essa criança tem? Ela tem o direito à vida, o direito ao cuidado, o direito à convivência familiar e comunitária, à alimentação, à nutrição, porque a gente não está só falando em dar alimento, mas dar nutrição, uma alimentação saudável, garantia à saúde, à assistência social. E quando a gente fala de direito à assistência social para a criança, a gente está falando da assistência social não só à criança, mas também à sua família. E essa lei deixa muito claro isso, que cuidar de uma criança é cuidar também da sua família, garantindo à sua família a proteção da assistência social, da saúde e todas as outras políticas públicas necessárias para que aquela família se estruture e, em estando estruturada, tenha condições de cuidar devidamente da sua criança. Essa lei também, eu acho ela super inovadora e muito bonita. Se alguém tiver curiosidade, condições de ler essa lei na internet, leia e vocês vão se surpreender. É a Lei 13.257 de 2016. Ela traz claramente a criança como protagonista de direitos. Então, ela é não só sujeito de direitos, mas protagonista. A lei fala claramente que a criança ela deve ser ouvida. A sua opinião, os seus sentimentos, eles devem ser considerados, né, quando se vai adotar alguma decisão, quando se vai fazer algum encaminhamento no âmbito da política pública. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando de crianças. E essa lei deixa claro que, sim, a criança é sujeito de direitos, ela tem protagonismo, ela precisa ser ouvida. A lei fala, inclusive, que a criança é produtora de bem cultural. A criança, ela produz cultura, ela produz arte. Então, deixa muito claro, né, que as brincadeiras, os desenhos, tudo isso que faz parte do mundo infantil tem a sua importância, tem o seu valor e precisa ser respeitado por todos, família, Estado e sociedade no geral. A lei também foca muito na questão da proteção e da prevenção
né, dessa criança em relação a acidentes e a violência. Temos também outras legislações no nosso país, como a recente Lei Henri Borel, que reforça a questão da proteção da criança e do adolescente contra a violência. Mas essa lei, né, da primeira infância, o Marco Legal da Primeira Infância, também, né, repisa isso daí, mais uma vez, que devemos proteger a criança e o adolescente contra a violência. E essa lei, ela traz basicamente a noção de políticas públicas articuladas em prol da promoção do bem comum e dos valores inerentes à criança do 0 aos 6 anos de idade. Então, é a articulação de várias políticas. A política da assistência social, a política da saúde, a política ligada ao lazer, ao esporte, todas têm que se articular para poder entregar a essa criança aquilo que ela deve ser dignatária, aqueles direitos que lhes são garantidos por lei. Em razão disso, em todo o município, deve ser elaborado um plano municipal de atendimento à criança nessa faixa etária do 0 aos 6 anos. Então, todo município, espera-se, que tenha o seu plano municipal, em que coloque as metas, todas as políticas públicas envolvidas, de que maneira será entregue esse serviço de cuidado, de proteção e de promoção de direitos à criança e ao adolescente. Falando agora um pouquinho mais especificamente em relação ao direito à educação, a educação, né, ela é um direito já previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 205. E é previsto também, né, garantido no Estatuto da Primeira Infância, no Marco Legal da Primeira Infância, no artigo 16. E nesse artigo, né, fala da necessidade da expansão de vagas, né, das creches, principalmente da educação infantil, na necessidade de que as escolas, os sistemas educacionais voltados à educação das crianças nessa fase da vida, cumpram padrões mínimos de infraestrutura, tenham profissionais qualificados e tenham também currículo e materiais pedagógicos adequados. Então, a gente casa aquilo que já era previsto na Constituição Federal com as novas previsões da Lei 13.257 de 2016. Então, a gente vê que a criança, desde o nascimento, já é garantido o direito à educação. E por quê? Por que educar uma criança nessa fase da vida, tão jovem, tão nova? Quais são os benefícios? Os benefícios, gente, são inúmeros, né? Nós temos benefícios da ordem de desenvolvimento intelectual, sociocomportamental, autonomia. É importantíssimo a criança, desde nova, estar sujeita, aberta, exposta a essas experiências, a essas motivações, porque, como eu disse no início, essa é uma fase de ouro na vida de uma pessoa e que não volta mais. É a fase em que o cérebro funciona como uma esponja. Em tudo que é ensinado, é absorvido. Tem um estudo muito interessante que eu li um dia, que diz, né, vai falando em relação a algumas questões, né, como a visão, né, a idade em que mais se desenvolve a visão, o aprendizado de novos idiomas, a linguagem, a formação da personalidade, e tudo isso acontece primordialmente durante essa fase da primeira infância.
Não significa, é lógico, que depois a gente não continue aprendendo. A gente aprende e evolui até o último dia da nossa vida, não é verdade? Mas nessa fase é quando tudo ocorre mais rapidamente, mais intensamente. Daí a importância de se agarrar a essa oportunidade, de não se perder essa criança, de assumir esse compromisso de educá-la, de formá-la para a vida, para o mundo, como cidadã. E é isso tudo que cuida a Lei 13.257. E aí, falando um pouquinho da educação, né, de crianças, existem duas modalidades de educação infantil: a creche e a pré-escola. A creche, gente, é a modalidade de educação destinada a crianças de 0 a 3 anos de idade. A primeira coisa, assim, que é muito importante que a gente tenha bem claro em nossa mente é que creche não é assistencialismo. Eu vou repetir. Creche não é assistencialismo. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque antigamente, né, a creche costumava ser ofertada às famílias como uma estratégia de assistência social. Era o local onde as crianças seriam deixadas, né, enquanto a mãe, os pais iam para o trabalho. Ali elas seriam cuidadas, teriam as fraldas trocadas, seriam alimentadas, mas as coisas funcionavam sob essa visão. A creche como uma política de assistência social, a creche como um lugar de cuidado, um lugar onde a criança era deixada para que os pais pudessem trabalhar. Só que não é mais assim. Hoje em dia, a creche faz parte da educação infantil. E a educação infantil faz parte da educação básica de ensino do nosso país. A educação básica obrigatória, o ensino obrigatório, vai dos 4 anos de idade até os 17 anos. Nesse período, obrigatoriamente, a criança tem que estar na escola. Só que, do 0 aos 3 anos de idade, que é a idade em que a criança pode frequentar a creche, não é obrigatória a sua frequência, mas nem por isso a creche deixa de ser uma unidade de ensino. Então, ela é uma unidade de ensino, ela faz parte da estrutura educacional, ela está sujeita a todas as regulamentações e todas as normativas da área da educação, né? Regulamentações do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, né? Ela tem lá como profissionais professores, pessoas capacitadas, existe um projeto pedagógico a ser desenvolvido com aquelas crianças que estão na creche. Então, hoje em dia, a creche não é mais apenas um local de cuidado. Creche é um local de educação, um local que objetiva o desenvolvimento daquele pequeno estudante, né? Claro, de maneira lúdica, respeitando a fase de desenvolvimento da criança, incentivando tudo aquilo que está previsto na nossa legislação, incentivando o brincar, o sonhar, o imaginar, o criar, né? Tudo isso é incentivado e é utilizado durante a educação dessa fase, justamente para desenvolver as habilidades cognitivas dessa criança. Então, a creche, gente, é voltada para crianças de 0 aos 3 anos de idade. É obrigatório matricular seu filho na creche? Não, não é obrigatório. Você matricula o seu filho na creche se você quiser. Se você não quiser, não há necessidade. Embora, né, como eu estou falando, tenha a importância da convivência, do desenvolvimento,
emocional, cognitivo, neurológico, dos estímulos que ela recebe naquele ambiente. Mas obrigatório não é, a nossa legislação não obriga. Aí uma coisa assim que muitas pessoas questionam, procuram o Ministério Público, é para falar em relação, às vezes, à falta de vagas em creche. Muitas vezes a família vai para matricular seu filho na creche, não tem vagas e ela é colocada numa fila de espera. Por que isso acontece? Vamos lá, como no nosso país, por hora, não é obrigatória a matrícula das crianças de 0 a 3 anos no sistema de ensino, ou seja, nas creches, por enquanto, pela legislação, a gente ainda está num período de expansão de vagas, num período de expansão de ofertas de vagas para esse público. Então, em 2014, a gente teve o Plano Nacional de Educação, e através desse plano, desse documento, foram estabelecidas as metas para a educação do nosso país. As metas em todos os níveis de ensino, em todos os segmentos, desde a creche até a universidade, né? Tanto para a rede municipal, estadual, federal, privada, todas as metas relacionadas à educação, né, da população brasileira estão dispostas ali. E em relação às creches, foi pactuado que a expansão da oferta de vagas em creches. E foi pactuada da seguinte maneira, que todos os entes, então os municípios, já que são prioritariamente os municípios responsáveis por ofertar a educação infantil, então esses municípios, eles devem atuar e se planejar para que, até em 2024, tenha garantia de vagas em creches para ao menos 50% desse público, 50% da população de 0 a 3 anos do município. Então, por isso, justamente por estarmos nessa fase de expansão do sistema, em muitos municípios acontece de, quando a mãe vai procurar a vaga, não tem aquela vaga imediatamente e a criança ser inserida numa lista de espera. Em relação à lista de espera, é importantíssimo que os municípios, eles gerenciem essa lista com muita transparência, com muita clareza na informação. Então, essa lista, ela deve ser publicizada, né? As pessoas, os interessados, os cidadãos, eles devem ter acesso a essa lista, de modo que eles possam acompanhar a sua posição, acompanhar o andamento. Então, isso é muito importante, até para que as famílias possam se planejar. E uma coisa que é muito questionada, às vezes, no Ministério Público, é em relação à ordem de chamada na lista. Porque na lista de espera, de regra, a ordem de chamada é de acordo com a ordem de inscrição. E muitas vezes as pessoas procuram o Ministério Público, né, falando mais ou menos assim, olha, meu filho está na terceira posição na fila, e eu fiquei sabendo que a criança que está em 10ª posição conseguiu vaga. O que poderia ser, então, que uma burla, né? Alguém passando na frente na lista, uma coisa que não poderia acontecer de jeito nenhum. Mas, muitas vezes, né, esse passar na frente acontece não por burla, não por ilegalidade, mas porque, por lei, gente, existem algumas situações em que há prioridade na lista de espera, em que crianças com determinadas situações ou que façam parte de famílias com determinadas peculiaridades tenham prioridade para ocupar a vaga que surja na creche. São situações como, por exemplo, crianças que fazem parte de uma família
assim, com extrema vulnerabilidade, risco social, ao ponto que coloque em risco, né, a segurança, a existência daquela criancinha. Outra situação é criança que tem algum tipo de deficiência, uma vez que a lei, né, o estatuto que protege a pessoa com deficiência, assegura a prioridade dessas pessoas a todas as políticas, inclusive a política educacional. Uma outra situação são crianças que estejam em situação de acolhimento, seja acolhimento institucional ou familiar, e também crianças cujos pais sejam adolescentes em conflito com a lei, que estejam apreendidos no sistema socioeducativo. Então, eu estou falando tudo isso, né, para ressaltar a importância de que, no município em que há essa lista de espera, essa lista ela seja transparente, que tenham informações suficientes para que as famílias possam acompanhar a movimentação com a segurança de que sua posição está sendo respeitada, né? Então, sabendo, olha, o 10º colocado foi chamado, não porque passou na frente, mas porque era uma situação prioritária. Então, a primeira modalidade, né, recapitulando, da educação infantil é a creche, voltada a crianças de 0 a 3 anos. A creche, sistema de ensino, onde a criança estará lá para aprender de acordo com o planejamento pedagógico daquela rede de ensino, daquela unidade. A segunda modalidade de educação infantil que nós temos no nosso país é a pré-escola, né? É o prézinho. E a pré-escola, ela é voltada para crianças de 4 a 5 anos de idade. Ao contrário da creche, em que não é obrigatória a matrícula, a mãe não precisa colocar o seu filho, né, na creche se ela não quiser, a partir dos 4 anos de idade, já é obrigatória a frequência da criança à escola, ou seja, a frequência da criança no prézinho, porque é lá que ela será matriculada. E isso, então, vejam bem, mudou. Até alguns anos atrás, e não faz tanto tempo, a obrigatoriedade era a partir dos 6 anos. Agora não. É obrigatória a frequência da criança à escola dos 4 aos 17 anos de idade. E como que é feito, né, esse corte? Criança que tenha 4 anos de idade, mas quando? São as crianças que façam 4 anos de idade até o dia 31 de março do ano letivo em que ela irá estudar. Então, vamos dar um exemplo assim, bem prático. Hoje é dia 19 de outubro de 2022. Então, uma criança que tenha 4 aninhos e que ainda não esteja matriculada, ou que irá fazer 4 aninhos até o dia 31 de março do ano que vem, ela precisa ser matriculada na rede de ensino para, então, no ano que vem, no ano letivo de 2023, ela já começar a estudar no primeiro aninho da pré-escola. Então, você, pai, mãe, família, que tem filho com 4 anos, que ainda não está na escola, procurem a Secretaria Municipal, façam a matrícula, né, porque ele precisa estudar, é obrigatória a sua frequência. E aí vocês podem perguntar, e se eu não mandar, o que acontece? Porque sim, né, muitas vezes o pai, a mãe, acha que a criança é muito jovem, é muito cedo para ir para a escola, prefere que ela fique, né, em casa. Então, o que acontece se não mandar? Como o ensino é obrigatório, né, o pai, a mãe, o responsável legal que não encaminha o filho para a escola, que não matricule, que não o encaminha, não o faz frequente à escola, ele pode ser responsabilizado. Né? No nosso país, nós temos
um crime, que é o crime de abandono intelectual, que tem pena que vai de 15 dias a 1 mês, que é justamente aplicado para pai, mãe ou responsável legal que não encaminha seu filho para a escola. Há também responsabilização da área civil, né, podendo ser aplicada uma multa para esse pai, para essa mãe, para esse responsável, uma multa que pode variar de 3 a 20 salários mínimos. Então, é importante que isso seja dito, porque muita gente não tem ainda essa consciência de que aos 4 anos de idade, a criança já precisa frequentar a escola. Então, se você conhece alguém, alguma criança que tem 4 anos ou que vai completar 4 anos até o dia 31 de março de 2023, converse com essa família, com esse pai, com essa mãe, os oriente para que procurem, né, a secretaria municipal ou uma escola particular, enfim, e promovam a matrícula dessa criança na rede de ensino. E se a criança já tiver 5 anos, ela ainda pode entrar? Claro que ela pode entrar. O que ela não pode é ficar sem estudar. Uma outra pergunta que também é muito feita diz respeito à criança que faz, então, aniversário depois do dia 31 de março. Por que, então, a criança que fará 4 aninhos até dia 31 de março de 2023, ela vai ser matriculada na pré-escola. Agora, se ela fizer 4 anos depois dessa data, em abril, em maio, em junho, aí ela será matriculada ainda na creche, tá certo? Uma coisa que é muito importante que vocês tenham consciência é que a educação, ele é um direito tão fundamental ao ser humano, ao indivíduo, e tão protegido, né, pela nossa legislação, que a lei, além de garantir o direito à educação, prevê também a necessidade de disposição, de disponibilização, melhor dizendo, de programas suplementares que possam garantir a matrícula e a frequência, a permanência da criança na escola. E quais são esses programas suplementares? Nós temos vários programas suplementares e são, basicamente, fornecimento de material didático e pedagógico, fornecimento de alimentação, transporte e fornecimento de saúde. Então, tudo isso tem que estar integrado com a educação, atrelado com a escola, de modo a garantir a frequência do estudante às aulas. E esses programas suplementares, material pedagógico, alimentação, transporte, atendimento de saúde, eles não são destinados apenas às crianças do ensino fundamental. Eles são destinados às crianças da educação básica como um todo. E como eu falei, a educação infantil, ela faz parte da educação básica. Então, esses programas também devem ser assegurados para as criancinhas de 0 a 3 que estão na creche e também para as crianças de 4 a 5 que frequentam a pré-escola. Elas, a exemplo das demais, têm direito à alimentação, ao transporte, material didático, a todas essas garantias, de modo a facilitar o seu acesso e permanência no sistema educacional. E em relação, né, a esses programas suplementares, o que costuma assim, causar mais divergência, pelo menos assim, dessa perspectiva que eu, promotora de justiça, tenho, né, levando em consideração o que mais chega ao Ministério Público, é a questão do transporte. Porque muitas vezes as famílias ou não sabem que têm o direito, ou acham que têm esse direito, quando não têm, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pela Constituição Federal,
pela LDB e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, está assegurado que deve ser ofertado vaga à criança, vaga no sistema de ensino, na educação básica, em escola que seja preferencialmente próxima à residência dessa criança. Então, a regra é que a criança estude próximo à sua escola. Quando não é possível, não tem vaga num local próximo à escola, aí sim é que surge a obrigação da oferta do transporte escolar. E aí vocês podem perguntar, ok, e o que é um local próximo? Qual é a distância, né, que a gente pode considerar como sendo próxima ou longe da residência? Na verdade, a lei não esclarece, nem a Constituição Federal, nem leis estaduais, nem leis federais, nenhuma delas disciplina essa questão. Tem uma cartilha do Conselho Nacional de Educação que fala sobre transporte escolar e lá fala, né, usa como parâmetro a distância de 2 quilômetros. Então, seria próxima à escola que ficasse até 2 quilômetros da residência dessa família. Mas isso é apenas uma cartilha do Ministério da Educação e não tem força de lei, é óbvio. Então, isso depende de regulamentação por parte dos municípios. Via de regra, cada município regulamenta, né, dentro do seu sistema e do zoneamento escolar, qual é a distância da residência para a escola, o que é considerado perto e a partir de qual distância, então, será ofertado o transporte. Então, de regra, os municípios têm regulamentado algo em torno de 2 quilômetros, no máximo 3 quilômetros. Então, é só nessas situações em que não há a oferta de vaga por parte do sistema de ensino numa escola, e quando falo escola, pode ser a creche ou a pré-escola, próxima da residência, é que surge o direito ao transporte escolar. E aí é necessário também a gente abrir um parênteses. Principalmente quando a gente fala de educação infantil, ainda mais creche, é muito normal os municípios, né, levarem em consideração não só a distância da escola para a residência da família, como também, às vezes, a distância da escola para o local de trabalho daquela mãe ou daquele pai. Porque muitas vezes, sim, a mãe, o pai, tem interesse de que a criança estude não na creche próxima da sua residência, mas próxima do seu local de trabalho, que facilitaria, enfim, o manejo, o transporte, essas coisas. E tudo isso depende do quê? De ser regulamentado pelo município, porque, por lei, a garantia é de escola, seja de educação infantil, de ensino fundamental ou médio, próxima do local de residência. E só quando não há vaga, é que deve ser ofertado o transporte. Uma situação que é muito questionada é quando a própria família, por 1000 motivos, faz a opção de colocar essa criança numa outra unidade de ensino que não seja próxima. Uma coisa que é muito questionada, gente, no que diz respeito ao direito ao transporte, é a situação em que a própria família abre mão desse seu direito de ter uma vaga próximo da sua casa e opta por uma vaga numa unidade distante. Em situações assim, em que a opção é da família, o entendimento é que o município, o Estado, enfim, o sistema público, ele já não tem, então, a obrigação de ofertar o transporte. Então, vejam bem, a garantia que existe na lei
é em relação à oferta de vaga, preferencialmente próximo ao local de residência, e apenas quando não possível é que o Estado é obrigado a ofertar o transporte. Fora dessas situações, quando há a opção da família, a família, então, está abrindo mão desse direito ao transporte. Outra coisa que também é muito perguntado para a gente, que bate sempre na promotoria de justiça, são demandas de família querendo vaga em locais específicos. Então, eu quero vaga na creche tal, porque é melhor. Eu quero vaga lá na escolinha, na pré-escola do bairro tal, porque eu ouvi dizer que tem uma professora ótima. Enfim, por 1000 motivos. Aí a pessoa tenta obter essa vaga na secretaria municipal, não consegue, aí procura o Ministério Público. Olha, na verdade, não tem como a gente obrigar o Estado, e quando eu digo Estado de maneira ampla, né, o município, a rede estadual, a ofertar vaga de acordo com critérios de conveniência da família. Então, a gente não tem, por lei, embasamento para obrigar o Estado a atender, sabe, essas vontades, essas conveniências da família. Então, não há amparo legal a esse tipo de pedido. Se houver vaga, né, se a secretaria conseguir remanejar o aluno para aquela escola de preferência, ok, perfeito. Mas se não houver e se tiver sido garantida a vaga na escola próxima do local de residência, de acordo com o zoneamento escolar, então não há nada juridicamente que se possa fazer em relação a isso. E aí, então, eu queria falar um pouquinho em relação ao papel, né, do Ministério Público, como que a gente tem trabalhado em relação a essa temática de proteção do direito à educação, principalmente educação, né, de crianças e crianças na primeira infância. Olha, posso dizer assim, sem modéstia, que a gente tem se empenhado muito, tem feito um trabalho incrível nesse sentido. Né? O Ministério Público, ele pode atuar de várias maneiras, tanto na defesa do direito individual, ou seja, na defesa do direito de um estudante, especificamente, como também na defesa de direitos coletivos. O Ministério Público de Minas Gerais, ele tem procurado pautar sua atuação pela defesa de direitos coletivos. E por que isso? Porque através, né, de ações, de procedimentos coletivos, a gente consegue o quê? Alcançar um número maior de pessoas. Então, eu posso usar como exemplo justamente a questão da expansão de vagas na educação infantil, da expansão de vagas nas creches. O Ministério Público de Minas Gerais, ele tem sim, dentro do seu planejamento estratégico, justamente a atuação para fomentar nos municípios a expansão dessas vagas. Então, a gente tem priorizado, né, na nossa atuação, entrar com procedimentos que cuidem da expansão, a estruturação de uma maneira coletiva. Isso muito mais do que com demandas individuais. Porque quando a gente entra com uma ação pedindo vaga para um estudante, é óbvio que aquele estudante ele tem direito. É uma garantia constitucional, né? Está ali, está assegurada na Constituição. É um direito fundamental, subjetivo, né, da pessoa humana ter a vaga na creche, na pré-escola, no fundamental, no ensino médio. Isso não se discute. Mas quando a gente pensa, principalmente no que diz respeito à creche, em que eu falei que a gente está numa fase no nosso país de expansão do número de vagas. Então, muitas vezes, existe sim uma lista de espera. E aí, quando você ingressa com uma ação para defender o interesse de um
estudante de uma pessoa individualmente, você está passando ele na frente, muitas vezes em detrimento de várias outras crianças, inclusive crianças que, por lei, teriam até prioridade em obter aquela vaga em relação a essa pessoa. Então, por conta disso, a estratégia primordial do Ministério Público em relação a essa questão é justamente atuar com demandas coletivas, sejam processos extrajudiciais, sejam processos judiciais, mas por meio dos quais a gente tente instigar, implicar os municípios a expandir o número de vagas e assim atender a todos, coletivamente e indistintamente. Uma outra área que a gente atua muito é na educação inclusiva. E a educação inclusiva, ela deve ser transversal. O que eu quero dizer com isso? Ela deve estar presente desde a creche até o final da educação, até o ensino universitário, mestrado, doutorado, por todos os níveis e segmentos de ensino, a gente deve observar a inclusão da pessoa com deficiência. Então, nesse aspecto também, a gente tem feito um trabalho muito forte, muito incisivo, junto aos sistemas públicos, privados, para que haja a inclusão da pessoa com deficiência e a inclusão em todos os aspectos, seja no aspecto da acessibilidade, né, de ter prédios com uma estrutura favorável, né, que permita o deslocamento, o acesso da criança que tem deficiência, como também a inclusão educacional, né, que permita que aquela criança realmente faça parte daquele sistema, aprenda, se desenvolva, ela tenha trabalhadas as suas potencialidades e seja colocada em grau de igualdade com os demais estudantes, nem acima, nem abaixo, mas no mesmo nível. Então, é importante que você, pai, você, mãe, que estão aí nos ouvindo, saibam que a educação inclusiva, ela deve ser garantida, inclusive, para sua criancinha aí pequena, que está na creche ou que está na pré-escola. Também a gente atua muito na questão do monitoramento da aplicação dos recursos públicos. Né? A maioria dos recursos da área da educação vem do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E tem ali, né, todas as diretrizes de onde aplicar, como aplicar, dos percentuais. Então, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, porque cuidando da destinação do recurso, né, você acaba, então, favorecendo o desenvolvimento do sistema de ensino, que é isso que, né, a gente visa na nossa profissão, na nossa atuação como promotor de justiça, que a educação seja cada vez mais fortalecida, né, que as nossas crianças tenham uma educação de qualidade. E principalmente agora, né, gente, depois dessa pandemia. Porque às vezes eu fico pensando, a pandemia ela foi assim extremamente difícil e deixou marcas assim em todos. Mas eu penso que para as crianças, e principalmente para as crianças da educação infantil, eu acho que esses prejuízos foram ainda maiores. Porque nós tivemos praticamente 2 anos de pandemia. Quase 2 anos aí de escolas ou fechadas ou parcialmente fechadas, né, com uma educação à distância. E aí pensando, né, naquilo que eu disse do início, de que essa fase do 0 aos 6 anos é a fase mágica, é a janela de oportunidades, é o momento, né, em que nós temos de desenvolver o máximo possível a potencialidade dessas crianças e desenvolver de que maneira? A expondo ao mundo, a expondo a desafios,
E justamente nesse momento, a criança ficou presa em casa. Imagine, para nós adultos de 40 anos, 2 anos aí de pandemia é uma parcela pequenininha da nossa vida. Agora, de uma criança de 4 anos, 2 anos foi a metade da vida dela. Então, ela passou a metade da vida sendo privada de uma série de coisas, da socialização, do desenvolvimento, de direitos, né? Privada. Então, agora a gente está no período do quê? No período da recuperação da aprendizagem, da recuperação, sabe, das habilidades emocionais, das habilidades cognitivas. E tudo isso, né, vai ao encontro dos projetos pedagógicos das escolas, né, das políticas do sistema de ensino. Então, daí essa minha mensagem para você, pai, para você, mãe, que tem criança em casa, que ainda não esteja matriculada, ainda que ela seja menor de 3 anos de idade, né, tenha só 1 ano, 2 anos, 3, se possível, a matricule. Dê a ela essa experiência, essa possibilidade, né, de interação, de socialização, de aprendizagem. Há muitos estudos que dizem que o dinheiro que é investido na educação de uma criança em tenra idade, ou seja, até 5 anos de idade, é muito inferior ao dinheiro, então, que o sistema terá que investir no adulto, em tratamentos de saúde, em transferências de renda e uma série de outras políticas. E esses mesmos estudos dizem que crianças que são expostas, né, a um sistema educacional favorável e a um sistema familiar também que seja afetuoso, elas tendem a se desenvolver de maneira mais saudável e chegar na fase adulta com mais possibilidades de terem uma boa profissão, de terem uma vida mais estabilizada do que crianças que ou não frequentaram escolas desde cedo, ou que foram expostas a ambientes perversos. Então, né, em resumo, né, e já finalizando a minha fala, o que eu acho que é importante, né, que todos tenhamos em mente, é que nós estamos, né, numa fase, o nosso sistema legislativo, ele privilegia a proteção integral de uma criança, a proteção sob todos os aspectos, através de todas as políticas e todos os segmentos. Então, a gente precisa cuidar da criança, seja em casa, seja na escola, enfim, no ambiente em que ela estiver, cuidando de todas as suas necessidades, as educacionais, pedagógicas, as emocionais, para que ela possa crescer, para que ela possa florescer, para que ela possa desenvolver as suas habilidades. Então, você, pai, mãe, matricule seu filho na escola e os incentive ao longo da vida a progredir nessa jornada. Porque a educação é a principal forma de transformação social. A educação, ela muda realmente a vida da pessoa, ela muda a vida da família, ela muda a sociedade, ela realmente muda um país. Vamos valorizar a educação, vamos incentivar nossos filhos a irem à escola, vamos cuidar da frequência dessas crianças à escola, para que elas possam ter a expectativa de um futuro melhor do que o nosso, né? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço muito por terem me ouvido, agradeço muito por estarem participando dessa série de lives,
né, que tem sido feita pela Secretaria Municipal de Educação de Varginha. E quero também deixar registrado o meu agradecimento e admiração ao trabalho que tem sido realizado pela secretária municipal, a Juliana, né? E, enfim, no mais, agradeço o convite e até a próxima, gente. Tenham uma boa noite. Boa noite. Nós gostaríamos de agradecer, doutora Cíntia, por essa importantíssima reflexão, né? Como é importante a família, né, e a escola estarem unidas para poder garantir essa proteção integral das nossas crianças, garantir que as nossas crianças se desenvolvam e que elas possam crescer e florescer, como a senhora disse, né? Então, nós agradecemos muito, agradecemos todos que estão aí nos ouvindo, né, que ficaram atentos, né, nesta reflexão, agradecemos as equipes das escolas, a todos que participaram conosco. Doutora Cíntia, nossa gratidão. Obrigada. Doutora Cíntia, ouvi-la foi emocionante. Por muitos momentos, eu esquecia que a senhora era do Ministério Público, de tão pertinho que a sua fala chegou à educação. Com tanto afeto, com tanta firmeza e com tanta certeza do que fazer enquanto educação. Quando a gente fala de lei, quando a gente fala de proposta pedagógica, quando a gente fala de BNCC, que a gente fala de direitos, do cuidar e do educar, que são pilares indissociáveis da educação infantil. A gente fala também do pano de fundo das brincadeiras e das interações. Isso é muito interessante, que toda a nossa equipe de educação infantil, que todas as nossas famílias percebam que estamos interligados, que realmente somos essa aldeia, que juntos cuidamos dessa nossa criança. E a nossa criança está no município. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, que temos o maior número de crianças em nossas mãos, em nosso colo, na nossa educação. Então, muito obrigada pela sua participação. Nós, enquanto secretaria, realmente somos privilegiados. O nosso município aposta nessa primeira infância. Nós temos aí os indicadores de qualidade da educação infantil que nos mostram quanto a nossa estrutura física é de qualidade. Oferecemos essa alimentação balanceada aos nossos estudantes. Temos um currículo baseado na proposta pedagógica da BNCC. Estamos com um estudo avançado na abordagem Reggio Emília, que garante esse protagonismo, essa investigação na primeira infância. Então, realmente, ouvi-la foi um presente para nós. Que nossa parceria se estenda por muitos e muitos encontros. Que essa relação escola, família, Ministério Público, saúde, assistência social, é essa rede de apoio e de proteção que a gente precisa para os nossos pequenos. Muito obrigada. Então, queridas famílias, queridas equipes, encerramos o nosso terceiro encontro do nosso projeto Sintonia, Parceria Escola e Família. Estamos caminhando para o último encontro do ano, que acontecerá em novembro. E já estamos ficando com um gostinho de saudade. Então, preparem-se que novembro tem novidade. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada pela participação.